Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa também. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça também do Senhor esteja com você. Vamos dar início mais um culto de adoração ao Senhor. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor para a gente iniciar fazendo uma breve leitura desse salmo. Eu convido você a deixar aberta a sua palavra no Salmo 47. Nós vamos orar e depois nós vamos ler um trecho desse salmo. Salmo 47. Salmo 47, versículo 1 e 2. Vamos iniciar essa leitura. Amém? Glória a Deus. O Salmo diz assim: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, e em seguida eu convido o Ministério do Louvor para que nós possamos estar louvando ao Senhor. Pai, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos deu o privilégio de estarmos juntos como igreja, livremente, ó Pai. Nós te agradecemos por estarmos na tua santa presença, meu Deus. Glória a Deus. Quer que todo louvor, toda adoração, Pai, seja feita nesse lugar, seja entregue a Ti, Pai. E o Senhor possa receber, Pai, nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus, também apresentamos aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que não podem estar aqui junto conosco. Que o Senhor possa também receber a adoração deles em qualquer lugar que eles estejam. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Convido o Ministério do Louvor. Graça e paz, amados. Amém. O nosso Deus é bom, é soberano e é fiel. A gente estava na portaria há pouco, né? Toda a irmã trouxe a notícia de que o pastor Adilson esteve mal. E eu confesso aos irmãos que eu passei mal também, porque foi alguém que nos ajudou, foi alguém que nos abençoou com a sua presença. E é alguém muito amigo nosso da nossa igreja. Então, os irmãos estejam orando. Graças a Deus ele está bem, porque é um Deus que não foi chegado no seu momento. Nós temos momentos difíceis. E é por isso que é bom louvar e agradecer o nome do Senhor, porque o nosso Deus é fiel. Mais uma vez ele provou isso. Amém? Porque ele é o nosso general, ele é o nosso Senhor, ele é o Príncipe da paz. Aleluia. Vamos cantar.
triste, desanimado, cabisbaixo, quando vem as tentações, as provações. E a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Nada nem ninguém, porque o Espírito Santo que habita em nós, sempre morada do Espírito Santo, vai sempre estar lembrando a quem nós pertencemos, de quem nós somos, de quem pagou o nosso preço por nós. Amém? Nos acordes nessas horas. Vem, Senhor, com a tua provisão. Amém. Convido os irmãos a sentarem. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Texto bem conhecido. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, o único livro que intercede o Novo Testamento, antes de Mateus, estamos ali na última página. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Esse é o texto que nós lemos referente aos dízimos e ofertas. Antes dos dízimos e das ofertas, alguém tem algum aviso? Algum recado? Amém. Alguém tem aviso, algum recado? Alguém tem alguma bênção para contar? Quer dar algum testemunho? Está aberto o espaço hoje. Testemunho, contar alguma bênção? Amém? Amém. Os avisos
de oração. No sábado temos escola bíblica às 19 horas, pela plataforma do Facebook, né? Aula remota, nós temos aula online lá, principalmente, a Paulinha tem ministrado uma aula para os nossos corações, para que a igreja aprenda, né? Eu estou sentindo falta dos irmãos. Ontem, eu acredito que só eu não sei se tem mais alguém online, tem a irmã Fátima. Eu e a irmã Fátima que estava assistindo ontem a aula, e eu não estou aqui dizendo que os irmãos não estão cumprindo com compromisso, mas a igreja precisa voltar às Escrituras. O mundo precisa voltar às Escrituras. E através de uma aula simples, né, que não é nem pelo nenhum doutor em teologia, não é nem pelo um pastor, talvez se fosse o contrário, fosse uma pessoa cheia do conhecimento, talvez criasse mais expectativa nas pessoas. Mas nós estamos aqui, passamos horas estudando, buscando a presença do Senhor, e tem sido abençoada as aulas desses dias. Amém? E a igreja precisa tomar consciência disso. Não estou aqui dando nenhuma exortação para a igreja. Eu estou convidando a igreja a voltar às Escrituras, a voltar ao estudo da palavra. Antes, muitas pessoas não estavam presentes porque sempre tinham um compromisso no sábado à noite ou no domingo pela manhã. Mas agora, você no conforto da sua casa, você tem um celular, passa uma hora assistindo um vídeo, comédia, isso e aquilo, e não tira um tempo para ouvir a palavra do Senhor. E não tem investido nisso. Por isso que muitas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor, porque não buscam o conhecimento que vem de Deus. Amém? E eu peço que os irmãos estejam orando por isso em suas casas, para que surja esse desejo no nosso coração de aprender mais de Deus. Porque quando a igreja ela volta às Escrituras, ela volta aos pés do Senhor. E muitas pessoas precisam voltar ao primeiro amor, como nós sempre falamos, né? Voltar ao primeiro amor. Não é fazer boas ações, não é fazer aquilo ou fazer aquilo, mas é voltar ao primeiro amor, é voltar às Escrituras. Amém? E no domingo temos o culto de adoração às 17 horas, tá bom? Não temos mais aviso, e eu quero convidar o Ministério do Louvor, e esse é o momento do dízimo das ofertas, que você possa estar de acordo com a sua vontade, com o desejo do seu coração, dizimando a oferta na casa do Senhor. Amém. A eterna glória que prometi.
passa, aproxima-se a vinda do Senhor. E é só olhar os acontecimentos do mundo que a pessoa percebe. Tudo aquilo que Jesus falou, a sua palavra está se cumprindo. É por isso que nós podemos dizer que Ele é grande, Ele é digno, toda honra, toda glória, toda poder. Amém? Grande é o Senhor em que nós temos a dor. Deus e nosso Pai, na tua santa presença, que nós estamos para te pedir em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e dá graça, meu Deus, pelo livro, pelas ofertas, por esse momento. Pai, muito obrigado pela restauração, pelas palavras do pastor Deus, nós queremos pedir que seja junto com ele, com todos os líderes de ministério, meu Deus. Nós sabemos que esse é um momento difícil para aquele que lidera, porque é um momento de grande esfriamento do teu povo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem acender o fogo do teu povo, Deus, para que esse povo sinta fome da tua palavra, para que esse povo sinta fome do teu evangelho, que eles queiram mais, Deus, a presença um dos outros, possamos ter unidade, possamos ter um só povo, e que cabeça seja o Senhor seja o Deus de toda a sua igreja. Abençoa, Senhor, todos os pastores, todos os líderes do ministério, toda a tua igreja dispersa pelo mundo inteiro. Concede-nos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz. Ó, vem Jesus, mas vem com teus anjos nos guardar, nos abençoar, nos proteger de todo mal. E damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora vamos para o momento da mensagem. Hoje vou fazer uma mensagem. O tema da mensagem de hoje é unidos em Cristo em um único propósito: anunciar o Evangelho. Amém? E, irmãos,
Sempre estou querendo trazer uma comparação do que nós estamos vivendo hoje no mundo com o contexto bíblico e histórico. O que os cristãos passavam no primeiro século, no início da pregação do Evangelho, da propagação do Evangelho. E o mundo ele tem vivido uma transformação cultural. Se você observar o mundo, ele tem vivido essa transformação. Os múltiplos altares têm sido criados, têm sido levantados para derrubar a propagação do Evangelho. Muitos teólogos torcido as verdades bíblicas, muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas têm lutado para destruir a família cristã. O progressismo que tem invadido os corações das pessoas. O progressismo, amados, é uma ideologia política que tem se espalhado pelo mundo. E eles acreditam que o progresso do ser humano vai depender da filosofia, vai depender da ciência, vai depender da tecnologia. Eles dizem que o progresso do ser humano está firmado nessas coisas. Mas nós cremos que o progresso do ser humano está firmado em Jesus Cristo. Amém? O progresso do ser humano, o crescimento do ser humano está firmado apenas em Deus. E nós vemos que as pessoas estão temendo as coisas que têm acontecido no mundo, com amigos. Mas o que eu digo para a amada igreja, nós não devemos lutar contra essas coisas, fisicamente contra as pessoas, mas nós temos que estar em oração, porque nós não podemos impedir a vida de Jesus. Como o irmão Dedé falou aqui, o mundo está ali envolvido nessas questões políticas. A preocupação dos crentes hoje está em um líder de governo, a preocupação dos crentes hoje está envolvida no que a política tem feito, na corrupção. Nossa preocupação, amados, não deve estar nas pessoas, mas nós temos que nos preocupar em pregar para essas pessoas. É assim que nós devemos lutar, no mundo espiritual, orando por essas pessoas. E quando eu quero trazer um contexto aqui do início do século, do primeiro século, onde os cristãos estavam lá pregando a palavra, estavam divulgando a palavra, a preocupação de Paulo, a preocupação de Pedro, a preocupação dos apóstolos era orientar essas pessoas como elas deviam viver. Se você lê todo o Evangelho, se você lê as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João, os evangelhos, você observa que eles estavam orientando essas pessoas para não se desviarem do caminho da verdade. Estavam também confortando elas. A palavra do Senhor ela nos traz essas orientações. Quando eu vim aqui falar da escola bíblica, eu não estava aqui confrontando a igreja. Eu estava orientando a igreja a participar do que é bom, do que é coisas que trazem edificação para a sua vida. Nós somos voluntários. Os professores daqui, nós somos voluntários. Nós estamos aqui porque nós amamos a obra do Senhor. E porque nós vamos fazer a vontade do Senhor. Assim como também o ministério do louvor está aqui porque ama a obra do Senhor. Está aqui porque ama glorificar o Senhor. Assim eu também acredito que você está aqui voluntariamente. Não está sendo obrigado a estar aqui. Por quê? Porque vocês entenderam que é importante estar louvando ao Senhor. Porque vocês entenderam que é importante estar em comunhão com os irmãos. Não é verdade, irmão? Porque é importante a gente se esquecer do pensamento, porque nós somos igreja. E os apóstolos pregaram isso. Vocês têm que viver em união. Vocês têm que viver juntos. Vocês têm que viver próximos uns dos outros. Por isso que nós temos que congregar, amados. Porque nós precisamos estar juntos como igreja. Porque nós precisamos saber a necessidade do outro. Quando você vem aqui dar um testemunho da sua vida, nós estamos sabendo da sua necessidade. E nós vamos observar que Deus fez na sua vida e também pode fazer na minha. E essa nós temos. Por isso que nós congregamos como os irmãos em Cristo Jesus. Porque nós temos que estar alinhados. Nós temos que estar no mesmo pensamento, na mesma sintonia. Amém? E o texto que eu quero ler hoje, enquanto está em Filipenses, capítulo 1, versículo 27.
nós vamos estar meditando. Eu me identifico muito com a carta aos Filipenses, porque Paulo se agrada muito daqueles cristãos que ali estão. Se você ler, ele confessa várias vezes durante toda a carta que ele se alegra muito com aqueles irmãos. Amém? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz: viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que és livre. É o meu. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai, queremos nos apresentar aqui diante do Senhor, Pai. Diante do Senhor, Pai. Ó Deus, como teus servos, ó Pai, queremos ouvir a tua voz. Vem falar, Pai, principalmente a mim, ao meu coração. Fala a tua igreja também aqui, que é necessário, que ela precisa ouvir, Pai. Assim também o que eu preciso ouvir de ti, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo que está em nós, nos ilumina, trazendo, Pai, o desejo de ouvir a voz do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, quando Paulo escreveu para os Filipenses, era uma carta considerada como uma carta da prisão. Paulo estava preso no momento em que ele escreveu esta carta. No capítulo 1, ainda no versículo 12, a gente não vai ler, mas você pode ler em casa. Ele vai narrar que ele estava ali em prisão e nada impedia o progresso do Evangelho. Nada. Mesmo ele sendo preso, pessoas pregavam para confundir a verdade. Pessoas falavam de Jesus para confundir por inveja. Pessoas pregavam o Evangelho para destruir ali a verdade bíblica. Mas Paulo também disse: mas para quem importa? Falei bem, eu falei mal, mas eles estão pregando, estão anunciando o nome de Jesus. Quando eu falei aqui inicialmente que esse modelo de governo que tem invadido o mundo, essa nova cultura que tem sido implantada na cabeça das pessoas, nós não devemos temer estas coisas. Porque não é de hoje, é de muitos anos que isso acontece. Pessoas tentam destruir a todo momento, pessoas batem na igreja, pessoas tentam destruir o Evangelho, mas a igreja, quanto mais apanha, mais ela cresce, mais ela se espalha. Quantos que estão na China, lá sofrendo a perseguição, e a gente diz: meu Deus, temos que derrubar esse governo comunista que lá está. Mas você não sabe o que está acontecendo aqui debaixo. Muitas pessoas têm observado isso, têm se convertido ao Evangelho, e a palavra tem sido pregada. Muitas coisas ruins ainda vão acontecer, e nós, como igreja, temos que estar preparados. Devemos estar firmes em sintonia. No versículo que a gente acabou de ler, Paulo vem dizer para eles: olha, vivei acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz: olha, fiquem juntos em sintonia. Porque não adianta, amados, eu estar na igreja pregando alguma coisa, falando da palavra do Senhor, e você não crê no poder que essa palavra tem. Não a minha palavra, mas a Bíblia. É muito difícil você pregar para uma pessoa que ela não confia no que está na palavra do Senhor. Se ela não confia nas Escrituras, você está jogando pérolas aos porcos. É a mesma coisa que você está falando, que no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque muitas pessoas estão esfriando, estão fugindo da sintonia da palavra de Deus.
não estão falando mais a mesma língua. Quando eu disse que muitos teólogos têm espalhado pelo mundo, muitas pregações, muitos estudiosos, e aí tem confundido a cabeça daqueles que não estudam a palavra do Senhor. Tem confundido a mente daqueles que não leem a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que estar em sintonia, falando a mesma linguagem. Por isso, quando a gente cita mais uma vez, não querendo ser chato, a escola bíblica é uma forma de você saber qual a sintonia que a igreja está, o que é que a igreja está pregando. É um direito seu, como membro, ou como congregado, como cristão, analisar o que nós estamos pregando. Não aqui que eu quero avaliação de ninguém. Não que é que eu quero que você diga que eu tenho que pregar assim ou assado. Mas você tem que estar em sintonia com Cristo. Porque nós lemos aqui e você lê sua Bíblia. Mesmo que a tradução seja diferente, você tem que estar em sintonia com a verdade de Cristo. Observando as heresias. E muitos episódios aconteceram na minha vida. No meu início da minha caminhada. E em um determinado evento eu fui convidado para pregar em uma conferência em um determinado dia. E eu vi que o que eu pregava naquela conferência estava totalmente ao contrário da sintonia daquela igreja. Porque eles acreditavam em outras coisas. Eles acreditam, mas não acreditavam no que estava escrito na palavra do Senhor. E é muito difícil quando você chega para conversar com uma pessoa e aquela pessoa não está em sintonia com você. Não está em concordância com você. Você chega na sua casa, você quer conversar com seu filho e ele está com o pensamento lá na frente, não quer ouvir seus conselhos, ele está fora da sua sintonia. É verdade, não é ruim isso. A igreja do Senhor não pode ser confundida. Ela tem que estar em sintonia. Viva, porque a igreja do Senhor é viva. Amém? A igreja do Senhor tem que buscar a sua presença a cada momento. Por isso, quando no versículo 27, que ele diz a viver acima de tudo, do modo digno do Evangelho. Viver de uma forma digna do Evangelho. Porque muitas pessoas ainda não sabem o que é o Evangelho, mas o Evangelho é as boas novas. É aquilo que Jesus viveu. E nós temos que anunciar aquilo que Jesus viveu. Por quê? Porque nós cremos que foi verdade. E a partir desse momento nós temos que crer que as Escrituras é a palavra de Deus. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa e ele é cristão, está passando por uma determinada situação e procura a solução e você diz: a solução está na Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Não. Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem falado com Deus? Não. Já identificamos um problema. O problema de desviamento e, vamos dizer, a igreja tem sai da sintonia quando as pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. As pessoas não estão mais preocupadas em ler a palavra do Senhor. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo para todo cristão. Quando ele foge da sintonia da palavra. Quando ele não comunga da mesma fé dos irmãos. Diz até uma ilustração que a gente pode fazer uma comparação para que venha um entendimento para nós. Quando a gente observa os jogadores de futebol, o seu time, eles têm que estar em sintonia. É verdade? Porque se um quer jogar mais do que o outro, não toca a bola, quer fazer mais do que o outro, foge da sintonia, eles vão perder o time. Eles vão perder. Porque eles vão fugir da sintonia. Mas ali vem um orientador técnico, dá as orientações, diz: olha, vamos fazer assim, vamos fazer conforme combinado. Mesmo com a derrota, eles vão para casa. E no outro jogo, eles tentam novamente a vitória. Assim também a igreja do Senhor. Nós devemos viver firmados em sintonia com Deus. Viver acima de tudo, em sintonia com o Senhor. Viver verdadeiramente o Evangelho que Cristo nos ensinou. Ouvir a voz do Mestre. Servir no Espírito uns com os outros. A igreja precisa disso.
próximo, orientar mais os irmãos. Essa pandemia aí veio para provar muitas coisas que muitas pessoas ainda não estão preparadas para seguir. Essa pandemia veio mostrar que muitos cristãos não estão preparados, como eles dizem que estão. Muitas pessoas têm fugido do foco e têm se desviado do caminho da verdade. Mas o que Paulo vem dizer para eles, que eles têm que viver firmes sim no Senhor. Olha, mesmo que a perseguição venha contra vocês, vocês têm que estar unidos. Vocês têm que viver unidos como igreja. E assim eu quero ver como igreja, com meus irmãos. Eu espero que esse seja seu desejo também. Estar unidos como irmãos, verdadeiramente, não da boca para fora. Não apenas conversar na igreja que você vai estar unido comigo ou com a igreja, entendendo a necessidade dos outros, mas sim de coração. Amar verdadeiramente o próximo. E eu não sei se eu posso falar, mas tem um rapaz que está dormindo aqui na calçada da igreja. Nós temos que observar qual é o nosso comportamento diante dessas situações. A igreja também é sintonia. Eu sei o que ele vai fazer, o que ele faz e deixa de fazer. Mas a igreja tem que estar em sintonia com a vontade de Cristo, observando a necessidade das pessoas. Jesus, quando ele ia evangelizar, quando ele ia pregar a palavra, ele observava a necessidade das pessoas. Ele não ia lá entregar um folheto e saia correndo, não, mas ele olhava. Ele curava as pessoas e entendia a necessidade daquelas pessoas. Essa tem que ser a sintonia da igreja, está observando a necessidade do outro. Não apenas aqui da igreja, em sua não, mas daqueles que estão lá fora, realmente. Na nossa comunidade, os vizinhos. Não importa se eles são pecadores ou não, como eu sou. Se Deus fosse olhar para mim pelo que eu faço de errado, misericórdia, porque eu sou um pecador. Então, se a gente olhar para as pessoas com essa visão, então, deseje que Deus olhe para você também assim. Imagine só, eu pecador como sou. Deus fosse olhar pelos meus erros, fosse me condenar, julgar pelos meus erros. Mas não, eu disse, eu amo vocês. Deus disse, eu amo vocês e vou enviar meu filho em amor ao mundo, em amor às pessoas, para que nós façamos o mesmo, para que nós comamos da mesma fé, a mesma batalha que Paulo travou, que Paulo vivia. E outro ponto tem a ver com a sintonia, agora a ver com unidade, com a comunhão, com o viver. No versículo seguinte, no versículo 28, Paulo continua falando a respeito dessas coisas. Ele fala assim, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros das de salvação, e isto da parte de Deus. Amém? Por quê? Quando nós dizemos que nós vivemos na contramão desse mundo, quando nós vivemos da forma diferente desse mundo, as pessoas vão olhar para nós, o mundo vai olhar para nós e dizer, isso que vocês estão fazendo é muito errado, pregando o Evangelho, é tempo perdido vocês fazem isso. Mas para nós, que temos a certeza da salvação, que nós confiamos naquilo que nós pregamos. Como eu disse, para a igreja nem se tornar, ela tem que crer que a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. A igreja tem que viver em sintonia com os irmãos. E aqui ele orienta, não temas aos adversários desse mundo. Não tema as perseguições desse mundo. Por isso, quando eu falei inicialmente da China, e nós ficamos aproximados, oh meu Deus, o que esse povo vão destruir na China? Oh meu Deus, aqui no Chile já está chegando bem pertinho, eu estou doido para correr para outro canto. Imagina quando
uma coisa apertada, de verdade. Imagina. Se você estiver sozinho, será muito difícil. Mas se você estiver unido com a igreja, será mais fácil. Porque nós vamos estar em comunhão com nós. Nós vamos estar vivendo a vontade realmente do Pai. O mundo não precisa entender a vontade de Deus. O mundo não precisa não. Nem eu nem você precisa entender. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Isso é proveitoso. O tempo que nós passamos junto com a igreja é proveitoso. Talvez a gente espere, como eu falei no início, mais uma vez, esperamos que seja um pastor, ou que seja um homem. Nós estamos depositando nossa confiança aqui. No Senhor não? Em Deus não? Em pessoas? O mundo tem depositado confiança em pessoas? O cristão tem depositado confiança em pessoas? Não, nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Esperar ouvir e não procurar, eu posso até mais dizer isso, e não procurar escolher a forma de Deus falar com você. Às vezes nós escolhemos a forma. Às vezes nós escolhemos essa forma que Deus fala conosco. Mas, assim também, os cristãos viviam intimidados com medos adversários. E a palavra que Deus nos diz é que nós não devemos viver intimidado com essa situação. O mundo pode estar procurando padronizar, né, a forma como eu e você devemos viver. O mundo tem tentado padronizar há muitos anos. Aquilo que seu filho assiste, aquilo que você tem que fazer. Você não pode fazer mais isso, porque isso e aquilo, isso é tudo se cumprindo. Mas Paulo ainda vem dar uma orientação em Romanos capítulo 12. Posso estar abrindo? Romanos capítulo 12, para que a gente não fique só nesse texto. Versículo 1 e 2, bem conhecido da gente esse texto. Romanos 1 e 2. Amém? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicando o seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, antes de você procurar a forma de você ouvir a vontade de Deus, tentar procurar que Deus fale com você, se ofereça completamente como sacrifício. Aquilo que eu sempre falo no momento da oferta, nós temos que se oferecer completamente a Deus. E a igreja, quando ela está unida, ela se oferece a Deus. Por que, irmãos? Porque Cristo vai vir buscar a sua igreja. Não essas paredes aqui não, eu e você. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que é qualquer coisa, eu já sei disso. Não existe algo mais importante do que isso para um cristão. Saber que Cristo vai voltar para nos buscar. Quando nós cremos nessa verdade, nós cremos em toda a Bíblia. Quando nós cremos na verdade, nós cremos no sacrifício de Jesus. Nós cremos na verdade do Evangelho. Por isso que nós temos que estar nessa sintonia. Nós temos que estar em unidade, juntos como igreja. Esse negócio de se afastar, esse negócio de, eu não estou gostando disso, eu vou deixar de ir para a igreja. Eu não posso, eu não quero, eu não tenho tempo. Observe, Jesus está voltando. E mais uma vez eu digo, não, ir para a igreja não é ser religioso. Existem pessoas que não vão para a igreja porque apontam para as pessoas que vão. Mas
a espiritualidade está lá embaixo, tem se esfriado, tem se afastado, tem fugido do desejo do Senhor. Desde que Jesus esteja voltando, a igreja tem que estar unida até a volta dele. Tem que estar vigilante, tem que estar unidos em um só propósito. E como eu disse, para o mundo, o Evangelho é uma destruição cultural, porque onde ele chega, as pessoas que se convertem, abandonam as suas práticas e se tornam uma nova criatura. Muitas pessoas usam o termo catequização, mas nós cristãos evangélicos, nós não catequizamos as pessoas. O Evangelho chega, e quando chega em determinado local, aquelas pessoas vão ver que você é cristão, vão sentir desejo de servir a Cristo, por livre e espontânea vontade. E João 16, capítulo 16, versículo do 7 ao 11, ele vai narrar ali, Jesus vai narrar ali, a função do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Porque quando nós entendemos que a missão do Senhor foi enviar o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê tivesse a vida eterna. João capítulo 16, versículos 7 ao 11. Amém? Amém. Evangelho de João, Jesus Cristo, segundo João capítulo 16, 7 ao 11. Diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Por isso, quando eu disse inicialmente que, mesmo que a gente foque, as pessoas se preocupem com os líderes de governo, com as pessoas que vão governar a nação, com a ideologia que tem entrado no mundo, nós temos que fazer a nossa parte, anunciar o Evangelho. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, que é convencer o homem do pecado, convencer o homem que ele pode entrar em juízo, convencer o mundo do pecado, até a vida de Jesus. Porque ele é o conselheiro que está em nós. Mas nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, ir para o campo pregar o Evangelho, multiplicar o Evangelho. Você tem feito a sua parte com a igreja? Você tem anunciado o Evangelho? Versículo 29 e 30 de Filipenses, capítulo 1. Paulo vai dizer ali por que a igreja precisa de ver unida e em sintonia. Por quê? Para que a gente tem que ver em sintonia? Esse negócio junto não dá certo não. Melhor na minha casa orando, lendo a palavra, que Deus também está lá. Amém. Ele diz assim: porque vos foi concedida a graça e padeceis por Cristo, e não somente em creres nele, pois tens o mesmo combate por Cristo e em mim, ainda agora por isso também. Amém? Nós temos que estar em sintonia, porque nós temos o privilégio de ser cristão. Nós temos o privilégio de tirar as vendas dos nossos olhos. E nós temos que apenas crer nele, não. Nós temos que padecer por ele. Nós temos, como assim nós lemos, nós temos que nos ofertar para ele. Porque ele tem uma grande misericórdia por nós. Porque nós temos que nos sacrificar a ele. Assim como Paulo estava na prisão, ele diz ali, escrever para os filipenses e dizer: eu estou preso, mas o Evangelho está sendo propagado. A guarda pretoriana estava recebendo a palavra do Senhor. Quando nós observamos ali, vemos o
mapa ali de Roma, os guardas eles circulavam por todos os locais ali. E esses guardas levavam a palavra do Senhor. Os próprios guardas prendiam as pessoas. Muitos se converteram e anunciavam a palavra do Senhor. Para vocês observarem como a vontade de Deus é perfeita, irmãos. Como a vontade do Senhor é perfeita e agradável. E mesmo os cristãos estavam enxergando ali a luta de Paulo, mas não abandonaram ele, estavam junto com ele. Não deixaram de servir a Cristo porque Paulo foi preso, porque Cristo já tinha avisado a eles que seria assim. Em vez que esse mundo venha a cada dia nos perseguir, ou tentar destruir a família, ou tentar fazer aquilo, nós, como cristãos, temos que crer no Senhor somente. A igreja precisa estar em sintonia e não deixar o mundo entrar na igreja, o mundo entrar na sua vida. O mundo pode estar bagunçado, mas se você é selado pelo Espírito Santo, você tem a marca do Espírito Santo, o mundo não vai entrar em você. A igreja unida, ela fica mais fortalecida. E não temeremos as coisas desse mundo, porque a igreja vai estar unida. Somos agraciados e privilegiados em sermos servos de Cristo. E não devemos apenas crer, mas devemos padecer por ele. Amém? Eu convido aqui o Ministério do Louvor. Me trouxe o louvor? Amém. Eu convido você a orar nesse momento. Espero que você tenha compreendido a vontade do Senhor na tua vida. Mas eu não tenho desejado muitas bênçãos para a sua vida. Mas Pedro fez com aquele homem que estava pedindo esmola na porta da igreja. Pediu uma moeda a ele. Ele disse: eu não tenho dinheiro, mas eu dou o que eu tenho. Levanta ele. E a palavra de Deus tem que ser cura para mim e para você também. A palavra de Deus, amados, tem que ser cura. A cura que nós devemos esperar é a da nossa alma, que muitas vezes está ferida, está abatida, está destruída. A cura tem que ser essa, da nossa alma. Amém? Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Deus nesse momento que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre as nossas vidas, meu Deus. Ó Deus, que o Espírito Santo, conselheiro que está em nós, venha direcionar a tua igreja a verdadeira adoração, assim como Paulo informou no capítulo 1 de Romanos 12, que a verdadeira adoração é entregarmos, é nos doarmos 100% ao Senhor. E a igreja precisa estar nessa sintonia, entregando-se 100% ao Senhor, entregando-se 100% em adoração a Ti. Assim, Pai, como em outros tempos, a nossa vida talvez não fosse para fazer a Tua vontade, para fazer a vontade do inimigo das nossas almas. Nós fazemos com alegria, muitas vezes, e nós nos doávamos 100% para as coisas desse mundo. Agora estamos aqui, Pai, nos doando 100% ao Senhor, a nossa vida. Então vem trazer a cura espiritual para aqueles que estão frios espiritualmente, Pai. Aqueles que estão com feridas, aqueles que estão entristecidos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é quem tem a cura, o Senhor que é misericordioso, é aquele que está em Ti, Pai, nova criatura é. Aquele que vive para Ti, Pai, nova criatura é. E entende a Tua vontade, Pai. Nós queremos viver a Tua vontade, Senhor. Nós queremos nos entregar à Tua vontade. Como uma igreja que ora, como uma igreja que multiplica, Senhor. Como uma igreja que anuncia o Evangelho. Como uma igreja que cuida dos necessitados. Ó Deus, faça assim a Tua vontade sobre nós. Nos dá recursos, Senhor, para que a gente possa chegar até os necessitados.
Nos dá recursos, ó Pai, para que a gente possa chegar às pessoas que estão em situação de rua. Nos dá recursos, ó Pai, para que a gente chegue aos dependentes químicos também. Nos dá recursos, ó Pai, para chegar, Pai, aos mais necessitados. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor veio pelos necessitados, pelos aqueles que precisam ser restaurados. O Senhor veio por aqueles, Pai, que reconhecem que são pecadores e querem receber o Senhor no seu coração. E se o Senhor veio, Pai, porque o Senhor crê que existe sim transformação para a vida das pessoas. Assim como o Senhor transformou a minha vida, assim como o Senhor transformou a vida do meu irmão que aqui está, dos meus irmãos. Pai, nós cremos no Teu poder e na Tua autoridade. Deus, nós cremos também, Pai, que o Senhor pode continuar nos abençoando conforme a Tua vontade, conforme, Pai, o Teu desejo, no tempo que o Senhor determina as coisas. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Em nome de Jesus, Pai, traz conforto para a nossa alma, traz paz para o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que fortaleça a Tua igreja para que ela viva em sintonia contigo, viva em unidade, viva em comunhão, para que a Tua igreja busque mais a Tua face, busque mais a Tua presença. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de paz, a Tua santa presença. Nos leve em paz para as nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos encerrando. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Uma ótima semana. A todos. Amém.